E a gente tem bastante coisa para ver, né? Não dá para ficar esperando todo mundo. Já chegamos. Então, tudo bem com vocês? Cuidado, né? Muito cuidado. Aqui em volta da minha casa, tá? Infelizmente, eu estou com vários vizinhos com Covid. Realmente está explodindo. Onde está pegando a casa, entra uma pessoa, essa variante nova, né? Logo todos pegam, então muito cuidado. Não sei se está acontecendo aí com vocês, né? Se vocês estão tendo algum problema aí de Covid. O problema, se acontecer agora, é muito importante que vocês tentem cuidar desde o início, tá? Porque se precisar de UTI, né, não vai ter jeito. Então, se vocês não têm, mas uma das maneiras de saber o que vai acontecer é um aparelhinho desses aqui, ó. O nome dele é um oxímetro, tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês, colocar meu dedinho aqui. Bom, ele vai dar quanto? Eu vou colocar assim, daí vocês vão ver. Ele tem que dar acima de 95 para eu estar bem, né? Ó, tá dando 98, tá? Tá bem tranquilo. E como é que saber sem um oxímetro, né? Que você tá tendo problemas? É difícil porque a maioria das pessoas conseguem saber, que conseguem se virar bem até com 90% de oxigenação, né? Mas existe uma maneira bem boa, que é fazendo exercício. Se vocês forem fazer exercício, logo vocês vão perceber que estão com a diminuição da capacidade respiratória de vocês. Também a questão da respiração, né, do cheiro, do gosto, que fica ruim, a dor de garganta, né? Então, se isso acontecer, tentem evitar que passe para outra pessoa, fiquem isolados e tal. É o que eu posso dizer para vocês. Estamos todos nessas e, infelizmente, né, se por acaso, eu não gostaria de pensar isso, mas, por exemplo, se eu pegar alguma coisa, eu tenho alguns vizinhos aqui que estão com mais de 60 anos, muito embora isso agora já parece que não é mais bem assim. Eu tive vendo, né, o número de casos, eles foram, nessas variantes novas, eles estão sendo mais distribuídos com a população, né, com pessoas com 30, 40 anos estão pegando mais até do que os 80, porque os de 80 já estão sendo 50, 60 já estão mais cuidados e tal, são menos numerosos, obviamente, né? Quanto mais na idade, menos pessoas têm, então a probabilidade é menor de que eles pegarem, eles também estão se cuidando mais. Então está sobrando para quem é saudável, né? Mas, enfim, é algo que logo, logo vai passar e a gente vai estar aqui felizes com outros planos aí, tá? Então, momento linear e colisões, tá? No semestre passado, a gente fez, aí, além desses dois motivos, a gente tem, desse tema, a gente tem o tema de torque, né? O torque. Aí, semestre passado, torque e equilíbrio. No semestre passado, eu trabalhei com treliças, né? E o pessoal gostou bastante, né? Então, a grande questão é o seguinte, né? Para que se aprende física? Se aprende física porque ela é útil, né? O tempo todo, em tudo que a gente faz em engenharia, né? Então, aqui tem uma simulação de um telhado, né? De uma ponte, pode ser. E a ideia é saber, né? Quanto que vai ter de forças atuando nesses locais, aqui, aqui e aqui, né? Por exemplo, essa é uma coisa que pode ser perguntada, né? Para a gente saber
se essa estrutura aqui e essas estruturas vão romper, né? A gente pode colocar um peso aqui dentro, pode colocar um, né? E a ideia é saber se a estrutura vai resistir a isso, né? Bom, então, isso é no caso de torque. E momento linear e colisões. Bom, na verdade acaba sendo uma maneira da gente calcular problemas típicos que vão acontecer dentro da engenharia, né? Então, por exemplo, você tem um momento, né? O que é o momento? Depois a gente vai ver o que é o momento. Mas a gente pode usar para calcular a força que exerce, né? Também é torque, né? Um lago de contenção. A gente teve aí aquele lago, aquela lagoa lá da Kazan que rompeu, né? E esse é um dos temas que eu tenho trabalhado. Inclusive, tive um aluno que trabalhou com esse tema, né? Rompimento de barragens, e ele fez uma simulação de rompimento da barragem de São Bento, lá no sul do estado, lá no sul do estado de Santa Catarina, né? Que traz água para Criciúma e Aranaguá, basicamente, né? E região ali toda. E na verdade, né, se você tiver um mínimo de água passando por cima, você já vai não vai ter segunda chance. Esse tipo de barragem são muito frágeis. Então, por isso que agora, pela nova legislação, né, os engenheiros são responsáveis por isso. Então, vocês, como futuros engenheiros, vão ter que calcular alguma coisa. Bom, momento linear e impulso se utiliza para a gente saber também, para calcular algumas coisas, mas para saber sobre distribuição de água. E depois, ali no capítulo de hidrodinâmica e hidrostática, a gente vai ver alguma das coisas que a gente utiliza usando essas questões. Então, eu tenho a física, né? Ela é cheia dessas conservações que não são tão conservações. Então, a gente falou na última aula de conservação de energia. E ali vocês viram já no nosso próprio, com a nossa própria bolinha, a gente já via ela perdendo energia ali. Não significa que não está se conservando. Né? A gente sabe que ali tem energia sonora, tem energia calorífica, um monte de energia, até a própria bolinha está sendo destruída, né? Está sendo deformada aos poucos. Tudo isso aí está indo energia, né? Mas esse especificamente, essa conservação do momento linear, ela realmente é conservada, né? Então, a conservação do momento linear. O que é o momento linear? O momento linear é uma variável vetorial chamada P, que a gente obtém multiplicando a massa pela velocidade, né? Então, se eu conheço a massa de alguma coisa, eu conheço a velocidade. Então, cada objeto vai ter uma massa e uma velocidade. Se eu tenho uma colisão, né, dependendo do tipo de colisão que eu tenho, né, eu vou ter conservação de energia, mas conservação de momento eu sempre vou ter. Então, essa aqui, a gente disse que na física que é uma grandeza dura, algo que não muda com o tempo. Não realmente ela sempre se conserva, tá? E ela é muito útil para a gente fazer cálculos. Então, a gente vai calcular o momento e para a gente entender o mundo também, né? Eu tenho, além da conservação do momento linear, a conservação do momento angular, né? A conservação do momento angular, ela é usada para a gente entender, por exemplo, não sei se vocês já notaram que os planetas, né? Eles todos estão alinhados. Se a gente olhar no céu, a gente tem uma linha chamada Equador Celeste, e, né, a própria Via Láctea, ela parece um enorme prato, né, com todos alinhados. Por que acontece isso? Por que todos os planetas, né, giram num mesmo plano, praticamente no mesmo plano? Porque a Lua, né, por que eles estão apontados na mesma direção? Eu tenho uma coisa chamada momento linear, a Terra única revoltada, a única que está fora.
Graças a isso a gente tem verão e inverno, né? Senão a gente teria só um clima. Então a Terra ela tem um eixo inclinado em 23 graus em relação ao resto do planeta da, é, da, do sistema solar, né? Então, para todo local tu vê essas tais de conservação de momento angular e uma particular que é a conservação de momento angular, que explica basicamente tudo que a gente olha. Então, essa forma de prato ali e o momento angular da Terra, né? Essa inclinação aqui, ela é feita por conta da conservação desse momento. Então, aqueles gases de partículas que formaram a Terra, o Sol, né? Todos eles giravam, né, numa direção e como foi distribuído, eles mantiveram, eles conservaram o momento angular e estão girando na mesma posição. Bom, e por que a Terra está girando no momento angular um pouco diferente? Alguém sabe? Por que a Terra, né, não é que nem Júpiter, que nem o Sol, que nem Saturno, que nem Vênus, né, que nem Mercúrio, né? Marte é um caso mais complicado porque é, é, ela tem um momento angular, sim, mas ela volta e meia faz uns negócios lá meio doido lá, né? Por isso, uma das coisas difíceis de morar em Marte seria que ela teria um clima muito variável, né? Mas a Terra ela tem esse movimento angular inclinado em 23 graus por causa de uma questão também de conservação de momento angular. A gente sabe que no passado a Terra e a Theia eram dois planetas que orbitavam no mesmo, na mesma região gravitacional, órbita gravitacional em torno do Sol. E a Theia, ela era formada por muito metal. Provavelmente a Theia tenha sido capturada de uma explosão de um planeta vindo de um outro local. E aí a Theia e a Terra se chocaram, né? E aí foi aquela maluquice, né? E formou-se a Lua, né? A Lua, a gente sabe que ela formou-se basicamente com os restos da Terra original. Por isso, quando a gente vai lá observar a Lua, a gente sabe que ela é a parte da Terra, mas é parte da Terra de uma Terra que tem aqui. A gente tem uma outra Terra, que é a Terra mais Theia, né, que formou principalmente o nosso ferro, nosso níquel. Na verdade, acredita-se que a Theia esteja lá no centro da Terra, né, e inclusive girando descolado ainda do resto da Terra. E ela é responsável por parte do campo magnético, né? E esse campo magnético, que dá o norte-sul, né, ele está mudando, né? A gente sabe que a cada 800 mil anos, como o reloginho, né, a Terra ela muda. O Polo Norte passa a ser o Polo Sul passa a ser o Polo Norte, né? E isso está acontecendo. E como é que a gente sabe que isso está acontecendo, né? Que nós estamos, porque já fazem 800 mil anos desde a última mudança, e também por causa que o campo magnético terrestre está enfraquecendo. Está enfraquecendo em outro local? Não, ele está enfraquecendo principalmente aqui onde é que nós estamos. Nós estamos no centro da anomalia do Atlântico Sul, a anomalia magnética do Atlântico Sul, que é uma região de campo magnético mais fraco, cada vez mais fraco, e ele vai diminuindo, né? Daqui a talvez 2.000 anos, ninguém sabe disso, 10 mil anos, 100 mil anos, ninguém viu isso ainda, mas se sabe que vai ser próximo. E aí, o que a gente vai ter? Uma mudança do Polo Sul virar o Polo Norte virar o Sul. Que bagunça, né? Isso vai acontecer, a gente sabe que vai acontecer, a gente também sabe que isso não vai ser um grande problema para a Terra, porque já aconteceu outras vezes, e a gente sabe que isso não foi um evento que mudou o mundo, né? Não mudou a, a vida na Terra, praticamente foi insensível para a vida na Terra, mas para nós, nossa tecnologia, né, nossas bússolas, nossos equipamentos aí, vão ter que ser alinhados todos, né? E talvez tenha um período aí que a gente fique sem campo magnético, mais afetado por sistemas solares, né? Pelo vento solar, talvez a gente vai ter que se cuidar mais quando sair à rua, porque tem muitas partículas carregadas e tal. Mas, enfim, não é o fim do mundo. Então, tudo isso aí são coisas que a gente utiliza para entender as tais das conservações, né? Bom,
Então, aqui a gente tem, por exemplo, um astronauta batendo com outro astronauta, os dois se empurrando, né? Então, eles vão continuar, né? Isso exerce um força sobre o outro. E eles vão continuar com velocidades aqui diferentes, mas eu posso dizer que, apesar de estar longe, os momentos os momentos lineares vão ser sempre conservados. Então, se eu tenho um P no início, né, esse P no início é dado pelo P do A mais o P do B, o P final, né, vai ser a mesma coisa, P do A mais P' do A mais P do B. Eles vão conservar a energia, apesar de ser, pode ser que a proporção que tem A e B sejam diferentes, mas existe a conservação de energia, a conservação do momento. Inclusive, se eles estiverem parados, tá? No final vai ser parados, né? Eles não vão mudar o momento linear, apesar de estar em movimento, porque como um vetor está numa direção, né? Um vetor está numa direção, né? O outro vetor está na outra direção. E a composição deles é zero. Então, era zero antes e depois também ficou zero. Tá? Aqui vem uma coisa bem interessante. O recuo do rifle, né? Já que a gente está aí numa época que importar arma é o mais importante que importar vacina, né? O presidente aí está interessado em que todo mundo possa importar armas, inclusive bazucas, canhões, etc. País que não tem muita violência, então, obviamente, a gente precisa ter mais armas, né? Bom, enfim. Mas, de qualquer forma, é interessante porque o recuo do rifle. Então, é um exemplo para a gente aplicar essa tal de conservação de energia. Um atirador segura um rifle de modo que a arma possa recuar livremente, né? Ricochetear, que a gente chama, né? Ao disparar. Ele atira uma bala de massa 5 gramas horizontalmente, com a velocidade de 300 metros por segundo. Quase a velocidade da luz, do som. Qual a velocidade de recuo do rifle? Valores da energia cinética inicial e do momento linear total final da bala e do rifle. Bom, então vamos ao nosso desenhozinho, né? O esquema simples. Esquema simples. A gente vai desenhar o que está acontecendo. Né? Então, aqui no início, a gente tem o rifle e a bala, né? Na situação 1. Na situação 2, essa bala já foi disparada. Então, o que você vai ter? O rifle com a massa de 3 kg, né? Se deslocando com a velocidade que a gente não sabe qual que é, e a bala, né, com 300 metros por segundo, né? Essa bala tem 1 grama, né? Então, você vai ter que colocar esses dados num local, vai ter que separar esses dados, né? Massa da bala a 5 gramas, massa do rifle, né? Massa do rifle são, 3 quilogramas, e a velocidade da bala é igual a 300 metros por segundo, tá? E o que a gente quer saber? A gente quer saber a velocidade do rifle. Qual a velocidade desse rifle? Isso que a gente quer saber. E qual o princípio físico que a gente vai usar? A tal da conservação do momento linear. Né? Esse cara vai se conservar. Né? Então, o momento inicial, aí a gente vai ter que definir, né? Olha, o eixo
Y e o eixo X. Né? Os dois têm que estar aqui, o eixo Y e o eixo X. Em X não vai acontecer nada, porque aqui a bala vai estar, a velocidade da bala vai ser só em X, a velocidade do rifle também vai ser em X. Vai ser em X. Né? Então, a gente sabe que isso é 300 metros por segundo. E a gente diz que o momento aqui inicial é igual ao momento aqui em 2. Ou seja, a conservação dessa energia. E qual o momento inicial aqui? Zero. Tá? Porque nem a bala, nem o rifle conserva energia. E nesse momento 2 aqui, quanto é que é o momento? Se conserva. Continua sendo igual a zero. Ora, como ser igual a zero? Sim. Né? Então, o que acontece? Que em 2, a gente vai ter que... esse carinha aqui vai compensar esse aqui. Ó. Então, vai ter um vetor aqui, um vetor momento aqui, e um outro vetor momento aqui desse lado. De maneira que os dois vetor momento, o momento do rifle e o momento da bala, vão ser iguais e opostos. De maneira que o somatório dos dois vai dar igual. O somatório vetorial dos dois é igual a zero. Portanto, olha só, o momento em x é igual a zero. E que é igual a massa da bala vezes a velocidade da bala em x, mais a massa do rifle vezes a velocidade do rifle em x. Né? Então, fazendo umas continhas aqui, como isso é igual a zero, né? Então, eu posso isolar a velocidade do rifle passando a massa da bala para esse lado. Né? Então, vai ficar aqui. Aí, como o cara vai para o outro lado, vai ficar o sinal negativo aqui que vocês estão vendo. Então, a massa da bala dividido pela massa do rifle, tá? Vezes a velocidade da bala em x. E é isso que a gente vai fazer aqui. Ó. Daí a gente converte, né, o quilograma. Também foi um detalhe que eu falei aqui para vocês, mas não fiz. Então, aqui a gente tem que escrever 5 vezes 10 na menos 3 quilogramas. Tá? Então, para quê? Para tudo ficar em quilogramas iguais. Então, aqui é colocado esse valor em quilogramas dividido por 3 vezes 300. Então, o momento, a velocidade, tá? Em x deu 0,5 metros por segundo. 0,5 metros por segundo, pegando você no seu ombro, gente, você vai levar um belo de um ricochete, você vai ficar doído durante algum tempo por conta desse impacto, né, que teve o rifle aqui no seu pescoço. Né? Então, bom, e pergunta, o que você vai fazer para tirar esse ricochete? O que se faz? O que se recomenda? Né? Então, vou fazer uma enquetezinha aqui. Né? O A, vou colocar aqui, ó, não encoste o rifle no ombro. O B, encoste o rifle no ombro para aumentar a massa do rifle e diminuir a velocidade de recuo da bala. E o C, né, encoste no rifle e leve o recuo
colchete que você merece. Tá? Então vamos lá. Vamos fazer aqui, ver qual dessas 3 opções vocês colocariam aqui. Qual que vocês acham que acerta? Bom, estamos com 7 alunos, mais 3, 4, 5, né? Agora respondendo. Bom, falta mais um, ok, tá? Então, olha o que acontece, né? 5 responderam B, que é correto, tá? E um respondeu C, né? Na verdade é o seguinte, eu acho que também tá certo, né? Porque o cara usar uma arma e tal. Eu gosto, né? Eu sou um bom atirador de armas, eu aprendi. Na minha casa havia uma regra, né? Quando eu era criança, que aqui moram pescadores, caçadores e demais mentirosos, né? Então era comum aprender a caçar, mas logo com pouca idade, eu tenho uma mancha aqui, eu me machuquei com a arma, espingarda de pressão, na verdade, que ricocheteou e eu me machuquei muito, né? E eu também não gostei muito de matar passarinho, não gostei muito de matar coisas, não. Mas enfim, é algo que pelo menos assim, no mérito tá legal. Por exemplo, alguns países civilizadíssimos, né, como a Suíça, todo mundo sabe atirar bem e por causa disso que eles são tão livres. Na verdade, o Hitler, ele estava desesperado, estava louco para invadir a, a Suíça, porque onde ele ia, roubava o dinheiro de todo mundo, né? Então ele roubou o dinheiro da França, ele roubou o dinheiro da Bélgica, roubou o dinheiro da Holanda, roubou o dinheiro do, é, da Polônia, né? E ele queria roubar também o dinheiro, e tinha muito mais dinheiro do que esses países tudo junto lá na Suíça. Só que é o seguinte, né? Ele não foi lá na Suíça porque ele sabia que cada casa lá era uma fortaleza, cada local lá deles tinha como se cuidavam bem. Então, assim, não necessariamente armas são coisas ruins, né? E na Suíça é um dos locais mais seguros que eu já me senti na minha vida. Mas então, enfim, a resposta correta é a B, né? Por quê? Porque se eu aumento a minha massa, então a massa, vamos supor que eu tenha 80 quilos, né? Então eu vou ter a balinha lá com os 4 gramas dela, em vez de ter 3 quilogramas, vai ter 3 quilogramas mais meus 87 quilos aí, compondo 90 quilos, que são 30 vezes mais do que o original. Portanto, a velocidade da bala, a velocidade de recuo que você vai ter é 30 vezes menor, né? Então, 0,5 dividido por 30. Então, vai dar, bom, alguma coisa como 0,01 metro por segundo, menos que isso. E isso significa que o recuo vai ser muito pequeno, então você praticamente não sente o recuo fazendo dessa maneira, tá? Então é por isso que a gente utiliza esse método, né, para evitar, e é uma boa maneira da gente entender a conservação da energia. Aqui faltou calcular mais uma coisinha, faltou calcular o que era o momento, né, e a energia cinética, tá? Então, vou calcular o momento da energia. O momento, eu posso, como eles são iguais, né, eu posso calcular para qualquer um, mas eu vou calcular para né? Então, para a bala, vai ser o quê? A massa, 0,005 quilogramas, tá? Dividido por vezes 300, vai dar 1,5 quilogramas metro por segundo, né? Essa é a unidade do momento, tá?
A energia cinética, ela é dada aqui, ó. 1/2, né? 1/2, né? Da massa da bala vezes a velocidade da bala ao quadrado, né? E fazendo essa conta, né? Aqui, no caso, a velocidade vai elevada ao quadrado, né? Portanto, vai dar 225 joules, tá? Bom, e aí, a velocidade e o momento, a energia que foi para o corpo, né? Para a bala, energia cinética. Aí a gente vai fazer o seguinte, né? A energia cinética do rifle vai ser quanto? 1/2 de mv ao quadrado, v do rifle ao quadrado, né? Então isso vai dar 1/2, 3 quilogramas, tá? Vezes 0,5 metros, né? Metros por segundo, tudo isso elevado ao quadrado, né? Tem um sinal negativo aqui, mas não vai importar. Então isso dá 0,25 metros ao quadrado por segundo ao quadrado, vezes o quilograma, né? 3 quilogramas. Então, vamos fazer aqui a conta, né? Trazer a calculadora. Então, 0,25 vezes 3 vezes dividido por 2, que dá 375 joules. Então, a energia cinética do rifle deu 0,375 joules, a energia cinética do rifle. Ela não se conservou. Então, a energia cinética não se conservou. Agora, o momento se conservou, por isso que o momento é apaixonante, ele sempre se conserva. Né? Então, só em alguns casos eu vou ter conservação de energia. Né? Aqui nesse caso, então, vocês podem ver aqui, deu 225 joules, né? Contra 0,350, né? Joules. Então, eu tenho dois tipos de colisão. Ops, aqui. Eu tenho colisões completamente inelásticas e colisões completamente elásticas e intermediárias, onde não tenho nenhuma coisa nem outra, né? Então, vamos examinar o que acontece com a energia cinética com um corpo linear numa colisão inelástica, completamente inelástica, entre o corpo A e B, como ao indicado na figura, uma figura que não está mostrada aqui, dois corpos ficam colados depois da colisão, ou seja, eles pagam, parte dessa energia é usada para manter esses corpos juntos, né? Então, a deformação lá, eles colocam. Então, no início, eles devem possuir a mesma velocidade final de V2. Então, eu tenho o corpo A, o corpo B, tá? E aí, então, é o seguinte, depois da colisão, o que eu tenho? Né? Eles colidem e formam um corpo aqui, AB. Esse corpo tem uma velocidade V2, né? A velocidade de 1, a velocidade... na verdade, a velocidade aqui, no caso, a velocidade de 2 vai ser de B2 é igual à velocidade de A2, porque eles estão colados, né? Então, a lei da conservação linear diz o seguinte, que a massa de A vezes a velocidade de A em 1
mais a massa de B vezes a velocidade de B em 1 é igual a esse cara aqui, né? Então, eu digo que tem conservação de momento, né? Então, se eu tenho conservação de momento, né? Ah, ah, isso aqui é válido, óbvio, né? Mas provavelmente eu não tenho conservação de energia, porque parte dessa energia é usada aqui para deformar essa bola no final e para grudá-las, né? Elas ficam mais quentes. Então eu tenho o consumo de energia interna, né? E parte dessa energia fica aqui consumida na própria colisão, né? Então, conhecendo-se as massas e as velocidades iniciais, pode-se calcular a velocidade comum V2. Suponha, por exemplo, que um corpo com massa MA e componente x da velocidade colida inelasticamente com outro corpo B de massa MB que inicialmente está no repouso, ou seja, VB igual a zero. Pela equação 8.16, o componente x da velocidade dos dois corpos depois da colisão é dado por. Então a gente tem aquelas equações, né? Só que ali a gente tem que a velocidade do corpo P é igual a zero, e 1 é igual a zero. Portanto, aquela transformação, né? A gente vai simplesmente se livrar do B. Aí a gente vai ter que a velocidade do 2 vai ser uma razão aqui balanceada, né, vezes a massa 1, dividido pela massa dos dois, né? Então, a velocidade do corpo 2 ela vai ser uma média ponderada, né, da massa inicial dividido pela massa total. Então, ela vai diminuir, né, a velocidade. Então, o corpo no início está com a velocidade bem grande, e aí, ao colidir com essa coisa com uma velocidade maior, massa maior, a velocidade com que esse corpo vai continuar vai ser menor, vai ter uma desaceleração bem grande, né? E nessa desaceleração vai ter essa força interna que vai, né, ali aquecer aquela estrutura. Então essa é a fórmula que é dada, né? E a gente pode chegar a essa fórmula, tá? Da seguinte maneira, né? Eu tenho que o M A1 mais o M A vezes o V A em X, né? V A V B massa de B, né? V de B em X1, isso aqui vai ser igual a quê? A massa de A mais massa de B vezes a velocidade V2, né? Só que aqui o que a gente tem? A gente tem que a massa de A, né? A massa de B, aliás, ela é igual a zero. Portanto, isso aqui vai igual a zero. Então, como eu quero saber essa velocidade aqui, então eu isolo e passo essas componentes aqui para o outro lado. Então, eu vou ter aqui a massa de A, V, A, X, dividido pelo M, A, mais M, B, isso tudo multiplicado pelo V e a X, né? Isso vai dar exatamente a minha velocidade em 2. Então, a velocidade em 2 vai ser um pouco menor do que era aquela do início. Então, daí eu também posso calcular a energia desses corpos depois da colisão, né? Então, para verificar a energia total depois dessa colisão, né, é menor. Para verificar que a energia
completamente, é menor do que antes da colisão, né? Porque eu sei disso. Por que eu posso intuir que isso aconteceu? Porque, obviamente, esses dois corpos eles se deformaram, houve uma deformação. E ali nessa deformação, um trabalho interno, uma força interna né, que fez as duas massas colidirem. Né? Então, aí eu quero calcular a energia interna para ver que a razão, né, quanto que é a razão dessa diminuição da energia interna. Da energia cinética, aliás. Então, a energia cinética em 1, como o V B é igual a zero, então o K, a energia cinética do A, né, em B em 1 é igual a zero também. Então, a energia em 1 só vai ser a energia dada pelo 1, né? E a energia pelo 2 é dada por um meio, aqui a massa é a massa das 2, vezes a velocidade 2 ao quadrado, né? Então, o que eu posso fazer com isso? Né? Eu posso substituir esse valor da velocidade que eu já tinha calculado lá anteriormente nos passos anteriores, que é igual a MA dividido, né, pesado pela soma das massas. Bom, eu vou fazer agora aí umas matemáticas, né? E aí o seguinte, o que eu tenho? Eu tenho aqui, eu poderia simplesmente cancelar, mas aí eu ia voltar ao início, não é isso que eu quero fazer, né? Eu só tenho aqui que, na verdade é o seguinte, eu posso cancelar, porque aqui eu tenho quadrado, né? Então eu corto esse aqui com esse, daí esse aqui fica ao quadrado, e esse aqui, com esse carinha aqui, ó, é a própria energia cinética de 2, né? O meio de AV1, não é a energia cinética de 1. Então, eu vou fazer isso aqui direitinho na folha, num local separado, para a gente ver esse desenvolvimento. Então, a energia cinética em 1, né, que seria a energia cinética de A mais a energia cinética de B, né, 1. O B aqui a gente já viu que é igual a zero, então ele vai ser igual a 1 meio de MA VA ao quadrado, VA1 ao quadrado. A energia cinética em 2, né, ela vai ser o quê? MA mais MB, um meio, né, vezes a velocidade em 2 ao quadrado. Né? Só que eu sabia que a velocidade em 2, eu já tinha visto que ela é dado por M1 sobre MA, aliás, dividido por MA mais MB, né, vezes V1, VA1. Então, eu posso substituir aqui esse cara aqui, né? E aí vai ficar tudo isso ao quadrado, tá? Então, K2 vai ficar igual a 1 meio de MA mais MB, tá? Deve ficar aqui MA sobre MA mais MB, tudo isso ao quadrado, vezes, na verdade, a velocidade também aqui ao quadrado, ao quadrado. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar e separar, né, esse carinha aqui, ó, esse, e esse cara aqui, ó, então eu vou ter energia cinética. Então, eu vou ter que o K2 vai ser igual a quê? A MA mais MB dividido por... Aliás, eu posso tirar aqui
como é que vai ficar mesmo? Vai sobrar o MA mais o MB. Aliás, exatamente. Tá? Então, aí esse carinha aqui vai dar o... Ops, onde é que tá? Aqui embaixo, tá? Vai sobrar esse M mais esse MB vezes o K1 aqui. Opa. MA sobre MA mais MB vezes o K1. Então, daqui eu vou ter que a energia cinética em 2 sobre a energia cinética 1, ela é igual à massa de A dividido pela massa de A mais a massa de B. Massa de B. Opa. Então, obviamente, a gente percebe que há uma diminuição da energia cinética, né? Por conta... contrário, será? K2 dividido por K1, MA, tá ok. Então, a energia cinética aqui, ela está... A massa aqui, ela está... Deixa eu escrever isso aqui direito. Mais MB. Então, como essa massa aqui, esse cara aqui é menor do que 1, tá? Então, a energia cinética, né? Esse cara aqui, por que é menor do que 1? Porque aqui embaixo eu tenho a massa de B, que pode ser até, se não for 0, ela sempre vai ser menor do que 1, tá? Então, essa razão entre os dois vai ser sempre menor que 1. Então, eu tenho sempre uma diminuição de energia, tá? Mostrando aquilo que a gente queria ver, ou seja, o fato de que a energia não se conserva. Bom, eu tenho aqui 2h20, 14h20. Esse assunto é isso que eu tenho aqui, né? Eu tenho um corpo com uma velocidade. Esse é um exercício? Tá. Vamos fazer esse exercício, mas deixa depois eu falar sobre o a gente está um pouco atrasado com a matéria, né? E eu tenho que cobrir ainda a questão do torque. Então, a gente tinha combinado... Quando é que a gente combinou a prova? Para o dia 15, né? Nós combinamos a prova para o dia 15, correto? Quem pode? 15, tá, ok. Então, nós combinamos a prova no dia 15. Então, hoje nós vamos terminar essa parte de colisões, né? O assunto não vai ser aprofundado, não é um assunto assim que vai fazer muita diferença para vocês. Vocês podem olhar lá que a gente está... e aí a gente vai, na próxima aula, falar um pouquinho mais sobre torque, né? E aí a gente tem mais uma aula para tirar algumas dúvidas antes disso, daí a gente vai para a prova, tá? Na verdade, eu queria ver se eu já começava a dar a matéria da terceira prova na próxima quinta-feira, tá? Então, aqui nós temos um outro exemplo de aplicação desse assunto, tá? Então, suponha que na descrição, né, que a gente já viu anterior, 2 cavaleiros seriam rebatidos, mas permaneceriam colados após a colisão. As massas e a velocidade iniciais são as mesmas do exemplo 8.5. Calcule a velocidade final, V de B, comum aos dois corpos depois da colisão e compare a energia cinética. Então, nada mais é do que pegar aquelas fórmulas que a gente já derivou e colocar elas em números, né? Então, o que a gente tem aqui? Olha só. Antes, eu vou colocar aqui. Eu tenho 2 cavaleiros, né? O cavaleiro A e o cavaleiro B. Eles têm uma massa um pouquinho diferente uma da outra, tá? E eles permanecem grudados aqui depois.
E eu o que eu não sei? Eu não sei a velocidade em 2, tá? Então, o que eu sei é que o momento se conserva. Então, o momento que eu tenho aqui é igual ao momento que eu tenho aqui. Então, eu vou colocar o momento A de antes e o momento depois, né? E o momento antes é igual ao momento depois. Mas a energia cinética, não. Por que eu sei que a energia cinética não? Porque, obviamente, eles estão juntos. Se eles estão juntos, houve uma deformação desses corpos, né? Alguma coisa que teve que uni-los lá nas forças eletrônicas e tal, e isso gastou energia. Então, essa energia ela vai faltar depois quando a gente fazer a conta. Porque quando eu pegar a energia cinética desse cara e energia cinética desse cara, não vai dar certo, não vai faltar, não vai dar, fechar o resultado. Então, vamos ver rapidamente, né, como que a gente faz esse cálculo, né? Então, o que eu vou colocar? Primeiro é usar o fato que antes e depois, né, simplesmente aplicar aquela forma que a gente já tinha derivado, né? E que, né, a gente já tinha visto que ela daria dessa maneira aqui, ó. A velocidade em 2 dependeria da massa em A, vezes a velocidade em A1, né, no momento anterior, a massa de B e a velocidade em B multiplicadas, né, dividida pela soma das massas. Então, fazendo essa conta, então a gente verifica que a velocidade, depois, né, simplesmente colocando isso na calculadora, dá 0,5 metros, ou seja, esse carinha aqui, ó, né, esses carinhas aqui, eles estão viajando, tu vê que a velocidade dos dois, a velocidade desse cara e a velocidade desse cara são as mesmas. Mas a velocidade desse cara aqui é, é 0,5 metros por segundo. Por quê? Porque esse cara aqui tem um momento maior, né? Esse cara aqui tem um momento maior, por quê? Porque ele tem massa maior, né? Quanto é que a massa dele é meio quilo, enquanto que esse aqui é só 300 gramas, tá? Então, por isso, a gente tem esse cara indo nessa direção. Aí tem, né, isso é uma colisão, pode ser uma colisão de dois carros, né? A gente sabe que uma colisão de um caminhão com uma pessoa, com um carro, provavelmente ninguém do carro sobrevive, porque olha só a variação de velocidade que ele tem, a desaceleração que o carro tem. Ele no início ele está com a velocidade nessa direção aqui de 2 metros por segundo, e no momento seguinte ele está indo na outra direção, enquanto que o caminhão ele estava 2, né? Ele foi para 0,5. Então ele diminuiu 1,5 metros por segundo, enquanto que a desaceleração do carro foi de 2,5 metros, né? Foi muito maior, foi muito mais brusca. Então, obviamente, não sobreviveu ninguém dentro do carro e provavelmente, né, o caminhoneiro não sentiu tanto assim essa colisão, né? Então, a gente viu esse valor. Então, agora, a gente calcula também a energia cinética. Da mesma maneira, a gente coloca ali a energia cinética, um meio de MA vezes a velocidade de A ao quadrado, coloca esses valores aqui, 0,5 vezes 2 metros por segundo, deu 1 joule. 1 joule, né? E para o B também, 0,3 vezes 2 metros por segundo ao quadrado, né? Deu 0,5 joules. Ou seja, se a gente for considerar o momento inicial, que é o K de A mais o K de B, né? Ele vai dar quanto? 1,6 joules. Essa energia, porque energia cinética, ela não tem direção, não importa o sinal. Então, essa energia que a gente tem associado com ele. Então, vamos calcular agora a energia cinética que tem a ver depois da colisão. Tá? Então, aqui a gente tem
o quê? 1/2 da somatória das massas vezes a velocidade. A velocidade está aqui, ó, 0,5 metros por segundo. Então, quando a gente coloca aqui a soma das massas, né, dá 0,8 quilogramas, né, vezes 0,5 ao quadrado, vai dar 0,1 joule. Ou seja, você tem que a colisão, se a colisão antes era 1,6, a colisão depois, a energia cinética depois foi 0,1 joule. Então, onde foi essa energia? Onde foi essa energia? E aí a resposta é a seguinte: essa energia foi na deformação dos dois corpos. Tá? Então, a diferença entre Ka mais Kb não é que a energia não se conserva. Tá? Eu tive aí dentro um trabalho interno para manter esses dois caras que consumiu praticamente toda a energia. Né? É isso. Tá? Aí eu tenho as colisões inelásticas. Se eu tenho as colisões elásticas, eu também tenho. Ops. Eu tenho as colisões inelásticas. Colisões inelásticas, elas têm o seguinte história: enquanto que as colisões elásticas, você não conserva a energia em todas as opções, né? Eu tenho uma colisão elástica, uma colisão inelástica, onde parte da energia cinética é perdida, e é completamente inelástica. Qual a diferença das três? Então, aqui, PA é igual a PB, né? Nesse caso aqui, vou colocar aqui, o mesmo. E nesse outro aqui, também o mesmo. Ou seja, o momento sempre é conservado. O momento é sempre conservado. Ops, deixa eu colocar aqui o momento. O momento como um vetor é conservado. Na colisão elástica, tá? Então, a energia cinética antes é igual à energia cinética depois. Opa, não é B, é D. D. Então, a energia cinética inicial é igual à energia cinética D. Nesse caso aqui, ó, nesse caso da energia meio inelástica, né, parcialmente inelástica, tá? Parte dessa energia, quer dizer, na verdade eu tenho esse caso aqui, isso aqui não é verdade, então aqui eu tenho uma desigualdade entre elas. Só que não é completamente, quer dizer, parte dessa energia não foi toda a energia que seria útil, tá? Na verdade, a completamente inelástica, toda a energia cinética que pode ser gastada, ela vai ser gastada com a deformação do corpo. E nesse caso aqui, não. Então, a diferença desse caso aqui para esse caso aqui é que nesse caso aqui, parte da energia cinética é usada, né? E nesse caso aqui, não. Tá? Isso porque a gente vai ter aqui um Kahoot que vai falar sobre isso. Então, aí, se a gente tem que calcular a energia, né, de uma colisão que seja elástica, tá? Então a gente vai ver essa conservação da energia cinética também. Então aumenta a possibilidade da gente fazer os nossos cálculos. Basicamente era isso que eu gostaria de entrar, não vou além disso. Tem alguma pergunta sobre esse assunto? Desculpa. Se não,
vamos fazer um Kahoot e vamos esperar a próxima aula, né? Ah, o Kahoot sempre é legal, porque a gente acaba aprendendo bastante com ele, né? E ele tem coisas que vão além da sala de aula, e é um outro tempo, né? Vamos lá, pessoal. Você já pode ir lá colocar a presença de vocês. Estamos hoje com um momento, um pequeno grupo de jogadores, mas vamos lá. Quando que o momento linear se conserva? Na verdade é o seguinte, né? Eu ah, esqueci de combinar, né? Desse negócio, que na verdade o momento linear ele se conserva sempre, mas ele não pode ter uma força externa atuando sobre ele. Então é isso que a gente vê aqui, né? Então, como só um acertou, o Paulo acertou essa, né? Então não pode ter uma força externa, porque obviamente, mas forças internas sim. Nas colisões elásticas, o que acontece? Acabou de ver isso. Tá? Então, a energia cinética conservada, né? Obviamente, a energia, se não tem uma força externa atuando, né?
Aí, o momento ele é sempre conservado, né? Vamos lá, ó, só um. Então, a, no sistema apresentado na figura conclui-se que, olha, o que acontece? O que acontece aí? O momento linear, quanto é que é? O momento linear é zero, porque um está indo para um lado, outro está indo para o outro, portanto, né? Quem respondeu aqui que a energia cinética se conserva após a colonização, a gente não sabe, porque ninguém disse, não deu informação. Lá não tinha nenhuma informação, né? Quer dizer, a energia cinética se conserva depois da colisão. Também está certo, tá? Mas para o desenho que está ali, né? Aí o momento linear é igual a zero, porque, obviamente, num lado tu tinha os dois com a mesma massa e com o mesmo momento, né? Então, se a colisão é elástica, um vai voltar para um lado, o outro vai voltar para o outro, como se literalmente não tivesse acontecido nada. Tá? Para lá, Bruna. Ah, as colisões, a figura apresenta. O que a gente está vendo antes e depois, olha só. O que houve aqui? A massa deles é a mesma. Agora, a velocidade. Tá, então, a colisão é elástica. Tá? Por que, que a gente conclui que a colisão é elástica? Tá? E por que, que a gente não pode dizer que o momento linear aumenta? Quero ver o que foi aqui a outra. O momento linear não se conserva. O momento linear sempre se conserva. Então, essa aqui não poderia, a bolinha não poderia ser porque ele sempre se conserva. A energia cinética se conserva, tá? Não, a gente via lá naquele local, óbvio, na verdade a energia era, na verdade a energia cinética também não se conservava. Na verdade é uma colisão é, parcialmente inelástica, nem elástica ela é, mas ela não é completamente inelástica, tá? Ela é parcialmente inelástica e não é totalmente elástica. Então, vamos lá. Sobre as colisões, marque a alternativa. É algo que é a mais, né, do que a gente viu. Uma colisão parcialmente elástica, a energia se conserva. Colisões elásticas, não há perda de energia. Perfeitamente inelástica, os corpos ficam grudados. A quantidade de momento se conserva. Então, colisões, então o que a gente pode dizer? Que o momento se conserva, então está correto. Os corpos ficam perfeitamente inelástica, os corpos ficam grudados. Se ela é perfeitamente inelástica, é isso, né? Então, o que a gente tem? A gente tem a elástica e a parcialmente inelástica, né? No caso da completamente elástica, a gente tem a conservação da energia cinética também, né? E no caso da perfeitamente inelástica, o que a gente pode dizer? Os dois estão grudados no final. Ok. Então, dois acertando. Vamos lá. Podemos definir a quantidade de momento. O que é a quantidade de momento? Nossa, vamos lá, pessoal. Só dois. Tá? É a massa pela velocidade. Vai lá, Isabela. Acertou. Estou vendo lá você se esforçando. Qual é a forma do momento linear?
Nossa, tem a ver uma questão com a outra. Ah, P vezes massa vezes a velocidade. Tá? Bom, só um acertou. Ah, Bruna. Ok. Vamos lá. Um peixão se move a 9 metros por segundo. Após engolir o peixinho, a velocidade diminui. Após engolir o peixinho, a velocidade aumenta. Após engolir o peixinho, sua velocidade não muda. Não, óbvio. Após engolir o peixinho, sua velocidade diminui, porque o momento dele aumenta, né? E, obviamente, se o peixinho, se ele, o peixinho fosse mais rápido que ele não conseguiria engolir o peixinho. Então, ou o peixinho está vindo na direção dele, ou o peixinho está parado. Portanto, né, não pode aumentar a velocidade. Não pode também. E vai sempre mudar a velocidade. Vamos lá. Um canhão de 150 kg dispara horizontalmente uma bala de 15 kg e 60 metros por segundo em relação ao chão. O canhão recua com a velocidade. Então, tem 50 minutos aí para vocês encontrarem qual a melhor resposta. Dá para responder só pela lógica. Por eliminação. Vamos lá. Pronto, né? Então, não poderia ser o canhão recua com velocidade maior que a bala. Não pode, né? A bala tem uma massa menor que ela, né? O canhão tem uma massa maior, portanto não pode ser, tá? Então vamos lá, estamos nos últimos. Faltam 3. Qual a fórmula do torque? Essa não vai, porque a gente ia acabar vendo essa questão. Vamos ver se alguém consegue saber qual é a fórmula do torque. Oh, 3 acertaram. Parabéns. E vamos lá no pódio. Então vamos lá para a página. Parabéns para o Paulo, que desde o início ele liderou. O Paulo Aldalgísio, Bruna, deixa eu ver. Quem é que está na frente, hein? Quem é que ganhou mais? Teve uma vez aqui. Bom, mas está aparelho, tá? Cada dia tem um outro campeão. Hoje foi o dia do Paulo, né? Parabéns, Paulo. Então, se alguém quiser tirar algumas dúvidas, eu estou aqui disponível para isso.